Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Democracia em Risco, entre o declínio e a sobrevivência. Eu sou o Gustavo Costa, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal de Goiás e hoje eu vou conduzir um bate-papo que fala sobre os desafios e as esperanças da democracia brasileira. Estão aqui comigo participando desse bate-papo meus colegas Larissa Rodrigues. Olá, Larissa, tudo bem? Olá, tudo bem? Lisandra Passos, tudo bem, Lisandra? Como é que você tá? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Douglas Rodrigues, como vai, Douglas? Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? E Vitória Gonçalves, tudo bem, Vitória? Boa tarde, Gustavo. Tudo ótimo, e você? Tudo bem, obrigado. Maravilha, gente. Então, nós vamos conversar sobre vários assuntos muito interessantes. A gente vai conversar sobre a desconfiança nas instituições, o populismo autoritário e também sobre o que o caso brasileiro ele nos ensina sobre resistência democrática. Então, para a gente poder iniciar essa conversa, vou começar aqui falando com o Douglas. Vou começar com você, Douglas. Aí eu quero saber de você o seguinte: quando a gente diz que a democracia está em risco, do que a gente está falando exatamente? Bom, Gustavo, boa tarde mais uma vez, né? Sim, muita gente acha que democracia é só ir lá, votar 4 em 4, 2 em 2, aí vai de cada um e acabou, né? Precisa mais preocupar. Mas não é bem assim, né? Aqui tem a defesa das instituições, tem que procurar saber no dia a dia quem que seu candidato que foi eleito, né? Ele está participando, ele está sendo atuante e principalmente, né, está respeitando as regras do jogo, respeitando as instituições e por isso, como a sua pergunta, é impedida, né? E ela pode, ela pode se formal e não formal, né? Essas duas atuações. E a seria, através das leis mesmo, das instituições, tá? Fazer, Douglas, a gente teve pequenos probleminhas técnicos. Você pode repetir, por favor? sim, sim. Como estava a sua pergunta, né? Democracia em risco, estamos falando de quê? Estamos falando de pessoas que só vão votar de 4 em 4 anos e não se preocupam com mais nada. Sendo que tem esse dia a dia ali de acompanhar o seu candidato, né, que ganhou, ver se você está respeitando as instituições, ver se você está respeitando as leis. E isso é importante, porque dependendo da situação, ele pode estar, não pode estar, como podemos dizer, fortalecendo a democracia. E ele que tem essa força de e trazendo esses dois lados, tem só vou confirmar aqui, a instituições formais e não formais, né? A instituição formal é o candidato lá eleito, participando, atuando, fazendo leis, cumprindo regras. E a da sociedade, que é a não formal. E de instituições também, que é respeitar uma instituição, respeitar a outra, sempre ter esse diálogo, e é mais ou menos isso. Certo. E quando essas normas desaparecem, né, Douglas? Quando líderes eleitos eles acabam começando a usar o poder contra o próprio sistema, você acredita que essa democracia ela pode morrer por dentro? Sim, acredito. Hoje em dia, essa globalização não tem mais guerras, né? Soldados, em ampla escala como era antigamente, né? Como vários.
Várias guerras já aconteceram, vários reinados já caíram com esse tipo esse formato de guerra. Hoje é por dentro, né? Esse próprio candidato que eu disse, que se não tiver nas regras, se não tiver condições, é um de ir minando e com a democracia. Então, minha visão é essa, assim, que por dentro, como o Riz disse, por dentro, através de candidato eleito, cumprindo as regras, ele consegue derrubar a democracia. É isso. É, perfeito, perfeito. Bom, alguém quer fazer algum tipo de complementação? Eu acho que para complementar, né, a fala do colega, a gente pode enxergar o atual cenário democrático como uma maçã podre, que muitas vezes ela tem uma imagem externa bonita, até apetitosa, mas quando você abre ela, por dentro ela ou está podre ou ela está oca. Então, Levitsky, né, e o Ziblatt, eles chamam a atenção justamente para isso. Porque antigamente, tipo o século passado, as democracias elas eram derrubadas através de tanque, de golpes militares. Era uma coisa muito abrupta. Só que atualmente a gente está vendo outro cenário. Ela é corroída por dentro mesmo. Pessoas que nós elegemos, que nós colocamos dentro do Congresso, e essas pessoas atuam de forma autoritária, populista, né, autoritária, e vai corroendo aos poucos, mas o pouco a pouco se torna muito. Então a gente vê a nossa democracia sendo ameaçada a partir desse orquestramento interno. Perfeito. O próprio Tilly fala sobre isso também, né? Ele fala ali que as democracias elas são processos vivos e, como tais, elas precisam ser legitimadas e alimentadas constantemente, né? Tanto pela participação popular e também pela confiança. Então, quer dizer, como o Douglas falou e você complementou, Vitória, não basta só ter eleições, né? Mas é necessário que se garanta que tanto as regras do jogo, né, as regras da democracia e os valores democráticos, eles sejam realmente respeitados, né, todos os dias. Bom, e deixa eu conversar agora com você, Lisandra. Uma das partes mais interessantes sobre esse assunto é justamente sobre a confiança política, né? Algo que eu acabei de falar aqui que é necessário até para as democracias elas continuarem sobrevivendo. E aí eu quero saber a sua opinião e quero saber de você o porquê que o brasileiro ele confia mais nas pessoas, mais em pessoas do que nas próprias instituições. Então, Gustavo, é uma pergunta muito instigante, muito interessante, porque a nossa cultura política é personalista, tá? Como apontam o Donnell, o Norris, o cidadão brasileiro costuma confiar em figuras individuais. Então, você tem o salvador da pátria, aquele político que resolve, o juiz justo, né? E não nas regras. Historicamente, o Brasil sempre teve uma cultura política personalista, né? Desde o período colonial, o Estado brasileiro foi construído de forma vertical e distante da sociedade, sem espaços reais de participação popular. Isso criou a percepção de que o poder está lá em cima, né? Nas mãos de poucos, e como algo que o cidadão e não como algo que o cidadão ajudaria a construir. Isso é muito singular e particular, né? Para se explicar um pouco do que você me pergunta. A confiança nas regras e nas estruturas institucionais, como o Congresso, os partidos, o próprio Judiciário, nunca se consolidou de forma plena. Essa desconfiança, né, não vem só de baixo. As elites políticas e econômicas também perderam a crença na competição democrática e passaram a buscar atalhos de poder, tentando influenciar decisões por fora das regras, né, mídia, judiciário, poder econômico. Isso reforça no imaginário popular a sensação de que as instituições não funcionam
para todos, apenas para alguns. Perfeito, Lisandra. E o que que explica essa tendência, na sua opinião? Eu acho que o autor Pullman nos ajuda, né, a dizer que a questão do capital social, né, em sociedades de pouca cooperação comunitária, como eu disse, né, uma pouca construção e altos níveis de desigualdade, né, a gente sabe do que está falando aqui, a confiança interpessoal se sobrepõe à institucional. No Brasil, isso gera um paradoxo, né? As pessoas confiam em líderes carismáticos, mas duvidam das instituições que garantem a democracia. Então, essa tendência, ela tem esse, né, esse tecido, esse fundo para se demonstrar que está dessa forma, né? Uhum, uhum. E então quer dizer que é essa desconfiança que abre espaço para líderes populistas, de acordo com o, o que você acredita e com os autores. Uhum, sim. Munch vai falar que chama isso de populismo autoritário. O líder se apresenta como a voz do povo e ataca o sistema como se ele fosse o problema, né? E desde 2013, né, esse sentimento cresceu muito no Brasil. Com as jornadas de junho, certo? Correto, correto. Perfeito. Com atos e atos e todos os seus desdobramentos a Uhum, posteriori. uhum. Então, você acredita que se a gente falar que essa erosão democrática ela pode ter dado início, então, né, ali nas jornadas de junho, no momento que o cidadão ele deixa de confiar exatamente nas regras e passa a buscar por salvadores de repente? Você acredita que isso está correto? Sim, sim, eu acho que essa é uma leitura muito singular, perspicaz e correta. Perfeito, perfeito. Bom, deixa eu conversar um pouquinho com você agora, Vitória. Eu quero saber de você se você acredita que seria um exagero a gente dizer que a democracia brasileira está morrendo. O que que você acha disso? Ah, com certeza não. O que a gente percebe é justamente o adoecimento, né? As instituições estão ficando em descrédito, ainda mais depois da eleição de 2018, que foi um ataque feroz à democracia, a questão das medidas de peso e contrapeso, a questão do populismo também foi massivo. Uma autora que eu gostaria de compartilhar e fica indicado é a Letícia Cesarino. Ela vai falar justamente dessa questão do populismo digital. E o Levitsky e o Ziblatt mostram que esse populismo, essa aproximação é muito perigosa porque meio que a fronteira entre líder e povo, ela é extinta, especialmente com a ascensão das plataformas digitais. Então, a visão do geral é que se torna um corpo unificado de moral. Então, não tem aquele distanciamento. O que o representante político fala, ele é abraçado, não é criticado, né? A verdade ela passa a ser considerada verdade a partir da quantidade de compartilhamento nas redes sociais, então é muito perigoso. E o que a gente vê novamente é justamente essa corrosão interna. Líderes que a gente elege que deveriam estar preocupados com o social, preocupados com a minoria, justamente vai aprovar políticas públicas, né, vai aprovar medidas que vai favorecer a elite política, vai favorecer o pessoal do grupo dele. E no atual cenário brasileiro, que a gente tem percebido é um crescente, né, de pessoas da bancada evangélica e do agronegócio. Então, a gente até apresentou aquela apresentação semana passada, se eu não me engano, do Jordão, retrasada, na verdade, da questão das feministas e antifeministas. Então, os grupos minoritários, comunidade LGBTQIA+, até mesmo as mulheres, elas sofrem esse tipo de regime, né? O populismo autoritário, justamente, ele vai mascarar, vai fazer uso do sentimento, vai fazer uso da identificação por parte dos cidadãos na escolha dos seus representantes. Então, é muito perigoso.
E desde a eleição de 2018, o que a gente tem percebido é constantemente o ataque à democracia, o ataque à pluralidade, né? Então, o atentado do 8 de janeiro que a gente vivenciou foi uma representação clara disso, a pedido, por exemplo, da tomada do poder dos militares, né, pelos militares. Então, a gente está acompanhando o processo constante e gradual do adoecimento da nossa democracia. Perfeito. E pegando ainda esse gancho, Vitória, Lisandra, ela mencionou as jornadas de junho, né, ali de 2013, que foram aquelas manifestações, né, pelos 20 centavos, né, nunca, como é que é? Nunca foi só pelos 20 centavos, algo mais ou menos assim, né, que era o slogan daquelas manifestações. A gente viu realmente uma forte comoção popular naquela época, mas e aí, de acordo até com a opinião da Lisandra, essa erosão democrática, né, esse sentimento, né, de desconfiança em relação à democracia, ele começou ali em 2013 com a Jornada de Junho. Só que você menciona, né, esse processo de enfraquecimento até mesmo, né? Perguntei para você se você acha que seria um exagero dizer que a democracia está morrendo. Você falou que realmente não acha que seja exagerado. E a gente tem um movimento, na verdade, um acontecimento, um fato muito importante nesse processo todo, que foi o impeachment da Dilma em 2016. O que que você tem a me dizer em relação a esse momento, né, da nossa história? Qual foi o papel que esse evento ele desempenhou nesse processo todo que a gente está discutindo aqui? Com certeza, o impeachment da Dilma foi um marco nesse processo, né? Não digo que foi o pontapé, mas foi um ponto-chave, porque o processo da Lava Jato, né, os escândalos de corrupção só colaboraram para o descrédito das instituições políticas, né? O que a gente acompanha é justamente uma falta de credibilidade com a democracia, uma falta de crença, de esperança, de melhora social. Então, isso foi um marco muito importante. Então, a Operação Lava Jato ajudou a credibilizar os partidos, especialmente o PT, né? Hoje em dia o que a gente acompanha é o antipetismo, e criar também um clima de antipolítica, um clima pesado, um clima, perdão, de instabilidade política, né? Aquela esperança de vir um salvador para colocar ordem na casa, né? Para conseguir melhorar esse cenário de caos, né? Político, econômico, a gente estava muito perdido, e surge, né? O dito cujo, que foi eleito, e, novamente, as plataformas digitais foram um aliado muito, as fake news também, falso populismo. E o que aconteceu no governo, né, do dito cujo, foi abriu mais ainda a fenda que o impeachment da Dilma tinha aberto, né, na questão da democracia. Então, surge mais ainda, fica mais evidente um discurso antissistema, porque dados mostram que, especialmente a população mais jovem, ela tem a tendência a apoiar sistemas autoritários. São a população mais jovem. Os que menos acreditam na democracia são pessoas com baixa escolaridade e classes mais baixas, ou seja, os mais pobres. Então, em um país onde a desigualdade ela é algo marcante, onde o senso crítico tem se esvaído cada vez mais, quando surge representantes, né, como o antigo presidente e, especialmente, o pessoal da extrema-direita, o buraco ele só vai aumentando. Então, novamente, há um adoecimento, esse adoecimento tem crescido mais ainda, né? Especialmente a extrema-direita, ela se orquestra nas redes sociais, então elas fazem bastante uso de discurso, de fake news, dos recortes de fala. Então, o político ele não precisa estar ali no meio do povo, mas o próprio povo faz a disseminação das falas dele, das verdades deles. Então, quando nós temos verificação dos fatos, do que ele está falando, simplesmente isso é tomado como verdade. Um exemplo bem recente que a gente pode pegar é a questão da taxação do Pix, né? Que o vídeo do Nicolas,
simplesmente viralizou assim, da noite para o dia. É, foi um ataque também ao atual governo, né? Querendo ou não, sempre tem no pano de fundo, e isso viralizou. Então, isso é só um dos exemplos que está acontecendo atualmente, e é perigosíssimo. Então, sim, o impeachment da Dilma foi um marco, novamente, foi uma abertura para a questão da corrosão mais acentuada da democracia, e depois de 2018 tem só aumentado, e a tendência é que, se nós, enquanto cidadãos, né, não tomarmos atitudes para evitar, o buraco vai só aumentar e sim, há grandes chances da nossa democracia morrer. Perfeito. Eu compartilho muito, Vitória, da sua fala, faço coro ao que você mencionou. Eu até acredito, ninguém me perguntou nada, mas eu vou falar mesmo assim, vou falar mesmo, que se a gente for olhar para o Brasil, apesar das jornadas de junho, né, que iniciaram, né, esse movimento, assim, esse sentimento de descrédito, de desconfiança em relação à democracia, em relação às instituições, mas se a gente olha para o impeachment da Dilma, até com tudo que aconteceu, né, nesse impeachment, com direito a político mencionando, né, torturador, mencionando aquele que foi o grande algoz, né, o grande torturador da Dilma Rousseff, com vários outros políticos fazendo apologia à misoginia, né, no momento de proferir o voto, né, naquela sessão no Congresso que decretou o impeachment dela, aquela sessão, ela, na minha opinião, foi uma caixa assim que se abriu para poder criar esse clima de polarização, esse cenário de polarização intensa no Brasil. Por quê? Existem até alguns colegas, né, da ciência política, ou até alguns colegas políticos que falam que aquilo que o, né, ex-presidente Jair Bolsonaro, então deputado federal, disse naquela sessão deveria ter sido combatido como crime. E aí fala-se muito nisso, né? Que o fato de nada ter acontecido com ele, de nenhuma manifestação, né, nenhuma representação, na verdade, no Conselho de Ética, ou nem um tipo de processo criminal, né, contra ele ter prosperado, foi um dos eventos, né, muito importantes para que esse clima de polarização se intensificasse. Por quê? A partir dali, muitas pessoas acreditavam, passaram a acreditar que podiam falar qualquer coisa e, em nome da minha liberdade de expressão, posso falar qualquer coisa. Aquelas pessoas que antes não tinham coragem de dizer certas coisas passaram a sentir coragem de manifestar os seus pensamentos. E a partir desse momento, muita desinformação, né? Ataques às instituições, a própria Lava Jato, né, conforme mencionado aqui anteriormente, ok, que revelou esquemas de corrupção, mas também desgastou e muito a imagem das instituições e da política tradicional como um todo, né? Então, esse impeachment, ele dividiu muito a sociedade entre o de repente ali o antipetismo, né, que foi um movimento que foi bastante consolidado, né, depois do impeachment da Dilma, e aquelas pessoas de repente que podiam se encaixar ali naquele bolo petistas, né, de uma esquerda mais tradicional, junto com progressistas que não compactuam, né, com esses ideais ali de extrema direita que também vai, né, se intensificando ali naquela época. E nesse contexto, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele acabou ganhando uma grande projeção, né? E qual que era o principal discurso? O discurso do antissistema, né? Que prosperou bastante, né, nessa época, porque ele se elegeu com a como é que eu posso dizer? Falando que não, eu não governo junto com o Congresso, não preciso de conchave com o Congresso, não preciso de nada disso, e acabou conquistando, né, ali o seu eleitorado de pessoas tanto que acreditavam ou que fazem coro, né, às ideias preconceituosas, misóginas, racistas até, LGBTQIA+, fóbicas que ele acabou, né, tecendo ali durante esse tempo, mas também daquelas pessoas que não necessariamente concordavam com o discurso dele, mas que
insatisfeitas, né, ou na verdade fazendo cor ao discurso antipetista, acabaram se aliando aí nesse discurso antissistema, né? Então a gente percebe que durante o governo dele, a partir do momento que ele foi eleito, desde o primeiro dia, desde o momento ali daquele discurso de posse, a gente viu ataques recorrentes ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, à imprensa, várias fake news, né? Muita desinformação foi espalhada, foram espalhadas na tentativa de deslegitimar, né, o processo eleitoral como um todo. E isso tudo dialoga muito com o que Levitsky e Ziblatt eles apontam, né, como as democracias morrem, né? Então, ok, né, como já foi mencionado aqui, as democracias elas podem cair de forma abrupta, né, como foi ali no golpe de 64, mas elas também podem ser corroídas aos poucos por líderes que vão enfraquecendo, né, as regras e as instituições. E aí, ao mesmo tempo a teoria de Tversky nos ajuda a compreender que, na verdade, a sobrevivência da democracia, a sobrevivência democrática, ela depende muito da resistência institucional. E isso foi muito representado, o ponto máximo disso, eu acredito nisso, foi o 8 de janeiro de 2023, né, quando as sedes dos três poderes foram invadidas. Só que ao mesmo tempo que houve esse golpe, né, esse atentado duríssimo, na nossa democracia, a gente também viu a força das instituições para poder reagir, né? Então, tanto o judiciário quanto o Congresso, o governo também, né, o executivo, se uniram, inclusive com grande parte da sociedade civil, para poder defender a ordem democrática. Sim, com certeza. Esse episódio, né, do 8 de janeiro foi o auge da crise, assim, e ao mesmo tempo um sinal de resistência mesmo para a democracia. Porque, como dizem Melo e Pereira, né, a democracia brasileira demonstrou resiliência institucional, mas mesmo com todos os ataques, ela não ruiu. Perfeito, exatamente. Larissa, concordo com você. Eu acredito que o que se viu ali, então, não foi a derrocada, né, a derrota da democracia, mas ali houve um teste de estresse democrático, né? O Brasil ele mostrou que tem anticorpos para poder combater os ataques, né, que de repente possam acontecer. Então, quando a gente fala, né, da realidade brasileira após 2016, a gente não pode reduzir essa análise apenas ao declínio, né? A gente tem também que falar do caso brasileiro como o que foi capaz de combater, né? Em que as instituições foram capazes de combater os ataques, né? Que sofreram. Houve, obviamente, uma crise, mas essa lição de que o Brasil ele não deixou de ser uma democracia, eu acho que ela fica muito marcada, né? E deve ser sim mencionada em qualquer análise que a gente possa fazer. Inclusive, Larissa, já pegando esse gancho, né, em que a gente tem ali uma democracia, né, que ela quer sim sobreviver às feridas, né, a gente tem dois autores, né, como eu já mencionei, que são o Levitsky e o Ziblatt, que eles falam sobre os quatro indicadores de um líder autoritário no Brasil. Você pode mencionar para a gente e falar um pouquinho sobre isso? Claro, esses quatro indicadores de um líder autoritário são rejeitar as regras democráticas, negar a legitimidade dos oponentes, tolerar ou incentivar a violência e restringir liberdades civis e da imprensa. No livro, os autores citam bastante Estados Unidos, Trump, mas trazendo para o Brasil, que um texto do Herbert Eloy traz justamente isso, traz que Bolsonaro se encaixa em todos esses quatro tópicos. Evidentemente, não é nenhuma coisa implícita, é evidente. E é possível, tanto, perceber que antes mesmo dele ser eleito, em 1988, Bolsonaro se elegeu vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão, com membros do Arena, que foi partido ativo a favor da ditadura.
Então, antes mesmo dele ser eleito, antes mesmo de se tornar um político evidente no Brasil, ele já era fortemente ligado a esses quatro indicadores e deixou passar batido aos olhos dos brasileiros que elegeu ele como presidente. E isso traz justamente o que a Lisandra e a Vitória estavam falando, que a gente fica cego por um momento numa fraqueza do país, da democracia brasileira, a gente fica cego. Então, acabou que, mesmo com todas as evidências muito fortes do Bolsonaro ser um autoritário, ser um péssimo presidente, uma péssima pessoa, a gente, eu falo a gente porque claramente nós cinco aqui não votamos nele, mas a maioria do país votou, por isso que ele foi presidente. Então, isso mostrou a nossa fraqueza e também que durante toda a eleição dele, todo o governo dele, ficou mais evidente ainda a provocação dele, o incentivo dele à violência, aos próprios contra-eleitores dele, aos opositores dele. Então, isso é muito evidente e é isso. Perfeito. Mas Gostaria assim, de claro, Vitória, por favor. fazer um complemento que, inclusive, os autores trazem, né, o Levíticos e Blatt, que o mais, podemos assim dizer, triste, né, não é um líder autoritário estar no poder, mas sim pessoas democráticas se silenciarem. E entra muito no que a Larissa trouxe, porque foram absurdos, inúmeros absurdos que nós vivenciamos, que nós estamos vivendo, né? Por exemplo, a PEC da blindagem. Ainda bem que podemos, né, e fizemos uma organização contra para barrar, mas o que eu tenho percebido é que nós, enquanto cidadãos democráticos, que temos o poder de eleger, né, de votar, estamos silenciados, estamos engessados. Por exemplo, a jornada de 2013 teve toda aquela movimentação, as ruas ficaram lotadas de pessoas, hoje em dia não. Quando tem alguma organização, é sempre do grupo da extrema-direita, indo à rua, levantando bandeira dos Estados Unidos, né, para ficar fazendo continência para pneu, e enquanto nós, pessoas que estamos de fato preocupadas com o bem-estar social, de fato preocupadas com a democracia, com os direitos, com os grupos, né, minoritários, a gente está parado dentro de casa. Então, assim, é, é uma coisa para a gente refletir mesmo, nós enquanto cidadãos, nós enquanto pessoas que temos senso crítico, porque, querendo ou não, nós temos poder, nós decidimos, né? A gente tem que fazer sim uma organização, se orquestrar, ter uma educação política e cívica para justamente barrar essa progressão do adoecimento da nossa democracia. Perfeito, perfeito, Vitória. E Larissa, eu, na análise, né, que eu fiz, mencionei que eu acredito, né, que a democracia ela acabou resistindo, né, que houve uma reação. Você também acredita que houve essa reação democrática, que Com as certeza. instituições venceram? Com certeza houve uma reação, sim, da democracia e que mostra que, apesar de frágil, né, a democracia brasileira ainda é capaz de defender, que um regime democrático sobrevive quando as instituições da sociedade sabem reagir aos abusos. Isso é evidente tanto no ataque que teve 8 de janeiro, né, quanto outros ataques que tiveram ao longo dos 4 anos que o Bolsonaro estava eleito. Perfeito. Para encerrar, gente, eu queria ouvir de vocês uma palavra que defina o momento atual da democracia brasileira. Douglas. Gustavo, eu acho que minha palavra é resiliência. Perfeito, E acho que cabe bem, porque tá levando pancada, mas tá resistindo. E vai virar o jogo. Vai conseguir perfeito, ficar firme. perfeito. Lisandra. A minha palavra é fragilizada. É porque ao colocarmos também como fragilizada, a gente não pode ficar desatento, né? Então, por que a confiança importa? Importa porque a gente tem que ficar sempre, né,
de tudo que falamos tão bem, acho que não pode ter desatenção a isso. Perfeito. Vitória. Bom, não vou falar que é uma palavra, né, porque são duas, mas para mim é em disputa, porque o que a gente percebe é justamente uma polarização. O Congresso é uma amostra, assim, a olho cru, né, disso, entre um lado que tenta, ali nas últimas, trazer pautas que de fato vão melhorar o social, que traz, né, um progresso, em contrapartida outra que justamente fomenta é, esse essa corrosão, né, que traz um retrocesso absurdo, especialmente em base religiosa, né, de morais, de valores cristãos, especialmente, ou que defende o grupo específico, né, em especial podemos salientar o agronegócio, né, interesses, novamente, religiosos também, então, em disputa. Perfeito, Vitória. E finalmente você, Larissa. Por último, Eu mas acho que a não menos palavra que eu importante, tá bom? acho que a palavra que eu poderia citar aqui é resistente, porque apesar de todas as lutas que a gente está tendo na democracia, as fragilidades que a gente está tendo, a gente continua aqui, continua lá a democracia, e acho que essa é uma palavra muito importante. Uhum, perfeito. Bom, e eu diria viva. Talvez ali cambaleando, né? Meio cambaleante, mas viva. Acredito que depois de tudo isso aqui que a gente discutiu, a gente pode afirmar mesmo que a nossa democracia, apesar de ter sofrido um duro golpe, né? Na verdade, de estar sofrendo, né? De ter sofrido duros golpes durante esse tempo, né? Que a gente mencionou aqui. Pequenos golpes diários, né, de desinformação, de ataque às instituições, descrédito. O golpe maior que foi ali o 8 de janeiro de 2023 deu uma cambaleada. Acho que muitas pessoas acreditaram que não seria possível, né, que a gente retornasse àquele status, né, que um dia houve, mas nós pudemos perceber que a democracia ela resistiu, né? Eu acredito que todos vocês tenham acompanhado aquela primeira sessão do STF logo após ali os ataques, né, do 8 de janeiro. Ah, todos os ministros eles acabaram discorrendo um pouco, né, até porque o STF foi a instituição mais violentamente atacada, né, entre todas as três. Então, até a então presidente Rosa Weber, ela fez um discurso muito legal. Se por acaso algum dos nossos ouvintes nunca viram, né, esse discurso, vale a pena dar uma conferida, né? Ali a gente tem um exemplo claro, né, do que é o, o combate mesmo, todas aquelas pessoas que querem, de alguma forma ou de outra, destruir a nossa democracia. Pessoal, foi muito produtivo o nosso papo, gostei bastante. Quero agradecer a presença de todos e todas vocês. Acredito que vocês agregaram e muito à nossa discussão. A gente teve uma conversa muito produtiva. E para poder finalizar, quero abrir o espaço aqui então para as considerações finais. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, mandar algum recado, esse aqui é o espaço, tá bom? Douglas, vou Eu começar por gostaria você. só de. Ah, Ah, perdão. faça às vezes, Larissa. Ladies first, mulheres na Eu frente. fui a Pode Não última vai em começar. todas silenciar as ela. Os coisas, últimos né? serão os primeiros, não tem problema. Nesse caso, a última será a É, primeira. eu gostaria de falar que, apesar de momentos fragilizados que a gente passar, que o país passar, não fechar os olhos a políticos que sejam autoritários, políticos que sejam ruins mesmo, que sejam totalmente fora do padrão do Brasil, porque é justamente isso que traz a democracia à falência. Então, não fechar os olhos a isso e deixar que seja aberto, que seja uma coisa que, apesar de fragilizado, se um político fizer promessas que vai melhorar, que vai ajudar, que vai mudar,
tenta pesquisar outros políticos, tenta ver se realmente vai fazer alguma coisa, procura saber o histórico daquele político, porque isso ajuda bastante. Como foi o caso do Bolsonaro, que anos antes dele ser eleito, ele já era ligado à extrema-direita. Então, isso ajuda bastante. Eu acho que é um dos passos que a gente precisa tomar para eleições futuras. Perfeito, Complementando, né, a Larissa. fala da nossa colega, é importantíssimo nós, enquanto cidadãos, pessoas que temos direitos, né, porque em outros países do mundo não tem essa liberdade, né, não tem essa possibilidade de sair às ruas, protestar, criticar, sermos seres críticos, né, porque a democracia não é só lá você votar e deixar 4 anos o seu candidato fazer o que quiser, né, ou deixar de cumprir o que ele prometeu na agenda de campanha. Então, é fiscalizar, é dialogar, é criticar e também. Ai, gente, perdão, aqui a porta tá ventando. Mas entrar, eu estava até lembrando da nossa discussão, semestre passado, quando a gente fez o debate, né, das redes sociais. Então, atualmente, o que a gente vê é que a rede social, seja o Instagram, e especialmente o Instagram, Twitter, o WhatsApp, né, o antigo Twitter, é que está tendo uma disseminação absurda de notícias falsas, né, de desinformação mesmo, e novamente eu retorno ao que eu falei. Hoje em dia, para ser uma verdade, para um fato, né, ser considerado verdade, é pela quantidade de compartilhamento, não tem uma verificação de fato. Então, nós, enquanto, né, cientistas sociais, enquanto pessoas que nos preocupamos, é justamente verificar o que a gente recebe, o que passa no nosso algoritmo, mas lembre-se, não é compartilhar, não é comentar, porque isso vai acabar gerando um engajamento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, fazer a nossa crítica sem cair no erro de compartilhar, né, de repostar, porque isso só vai aumentar a entrega desse tipo de desinformação. Em um país onde as pessoas, né, em geral, têm baixo nível de instrução, né, o máximo ali é o nível médio, e olhe lá, então elas não, com certeza não vão ter esse olhar atento ao que é visto, né? Então, a gente, enquanto, né, cidadãos democráticos, vivendo em uma democracia que está capengando, a gente sim se posicionar, a gente sim se preocupar, a gente sim criticar, dialogar e, se for necessário, sair às ruas e protestar também e cobrar. Perfeito, Vitória. Bom, eu ia escolher, mas agora eu não vou escolher mais, não. Quem quiser Ah, se manifestar pode ficar à vontade. Bom, aí não, todas então as eu, mulheres vão falar primeiro, viu, primeira, Douglas? exatamente. E, não, minha palavra final mesmo de encerramento é que, diante, né, da temática tão relevante, tão importante, dos textos, né, que cada um de nós, né, complementando, pudemos contribuir para esse trabalho, que menos textos de desconfiança venham a acontecer. Eu quero dizer com isso, né, que efetivamente dentro, né, de panoramas que podem ser reconstruídos, reelaborados, ressignificados e, claro, eu não estou trazendo para uma questão, né, de improbabilidades, mas talvez de possibilidades mesmo, de governos reais, atentos, justos, né? Onde a democracia brasileira não seja desacreditada e principalmente tão fragilizada. Então, eu encerro, né, nesse contraponto de ter lido tanto sobre a desconfiança, né, desse brasileiro na sua totalidade, seja do voto, seja dos políticos, da própria democracia, que isso seja reconstruído, né, com todos esses elementos tão bem e colocado, pertinente, né, por nós mulheres aqui nesse mais recente finalização, mas por todos nós né, no conjunto dessa obra. Então fico aí com essa esperança, né, esse esperançar de novos tempos e de não ser desatento. Continua aí a necessidade da atenção constante. Maravilha, Lisandra. E finalmente você, então, Douglas. Então, sim, desde quando eu comecei a estudar o assunto, né, o tema, eu achei muito interessante
de todas as teorias se encaixa no Brasil, né? Principalmente de 2013 para cá. Então não precisa ir muito longe para ter exemplos, para explorar. Então, o meu recado aqui final é ficar em alerta. A gente não deve relaxar, né? Continuar lutando aí, porque acho que vai ter um tempinho ainda para a gente ficar um pouco mais tranquilo em relação ao assunto. É isso. Perfeito. E aí, colegas, se vocês me permitem também, né, fazer uma parte final, a gente tem um exemplo de democracia que está acima de nós, que não puniu adequadamente as pessoas que quiseram dar um golpe, né, que é os Estados Unidos. Então, acredito que com o exemplo estadunidense, que eu me recuso a falar exemplo americano ou norte-americano, né? Porque americano é toda a América, né? Do Sul, Central e do Norte. E na América do Norte tem três países, né? Tem o Canadá e o México também. Que pretensão é essa, né? Então, com o exemplo estadunidense, acho que a gente aprendeu, né? Como é que a gente não deve fazer quando a gente tem um ataque, né? Ou ataques a democracia, há uma democracia, né? E aqui no Brasil a gente inclusive está passando agora, né, pela fase de julgamento daquelas pessoas, né, que estão no núcleo central, né, da tentativa de golpe de Estado que foi, obviamente, né, teve o seu ápice ali no 8 de janeiro, mas como a gente discutiu aqui, vem de muito antes. Então, pessoal, quero agradecer imensamente a vocês pela presença. A gente aprendeu aqui que a democracia, ela não se sustenta sozinha, ela precisa de participação social, ela demanda confiança, ela exige que todos os seus cidadãos sejam vigilantes, né? Porque enquanto houver pessoas que estejam dispostas a defender a democracia, vai haver democracia, vai haver futuro democrático. Então, pessoal, eu agradeço muito aos meus incríveis colegas, obviamente, eu só ando com gente que é boa, com gente que é estudiosa, com gente que sabe das coisas, né? Eu não imaginava uma conversa mais produtiva que essa, obviamente, que eu imaginava que a gente ia ter essa conversa tão legal, tão produtiva, porque vocês são muito incríveis, né? E estão, né, comigo aí nessa empreitada há quase 2 anos. Então, quero agradecer muito a vocês quatro por terem nos acompanhado aqui, né, nesse bate-papo gostoso que a gente teve. E a você, ouvinte, pela sua atenção, né, dispensada até o final dessa nossa conversa. E peço que estejam atentos aos próximos episódios. Então, esse foi o episódio de hoje do podcast Democracia em Risco, entre o declínio e a sobrevivência, que foi produzido pelos alunos da Universidade Federal de Goiás, do curso de Ciências Sociais, sob a orientação do professor Guilherme Augusto Batista Carvalho. Até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Tchau, obrigado, tchau. obrigado, tchau, até mais.